Boa noite a todos. Estamos aqui iniciando o meu podcast, o nosso podcast, Papo de Obra, o podcast de quem gosta, ama a construção civil. Nós estamos aqui recebendo pela primeira vez aqui nosso podcast, que é o primeiro também, por isso que é a primeira vez, obviamente, o meu amigo Josecler, parceirão, o meu amigo Luciano, tá? Fera da estrutura metálica, e o Josecler, fera da parte elétrica, de projetos elétricos, instalações elétricas. E o tema do nosso podcast de hoje é o seguinte: nunca é tarde para sonhar. Por quê? Assim como eu, o Josecler e o Luciano formaram já meio coroinhas como eu assim, tá? Eu sei que muitos de vocês que estão aí ainda pensam assim, cara, será que ainda tá tempo? Eu tô aqui já com 25, 26 anos, pelo amor de Deus, não fala uma coisa dessa. Eu tô aqui com 30, tá? Eu me formei com 40 anos, o Luciano se formou com 44 anos e o Josecler se formou em engenharia civil com 60 anos e está fazendo umas 2 graduações. Tá? Então isso é para você que está aí pensando assim, pô, tá tarde, não tá tarde. Nunca é tarde para sonhar. Luciano, Josecler, cara, obrigado aí Nada. pela presença de vocês, tá? Uma honra estar aqui com você. Pô, que legal, cara. Aqui é um bate-papo descontraído, como eu falei com vocês, né? E tem uma coincidência muito grande, né? Porque o Luciano, ele era ex-morador de Belford Roxo, Sim. atualmente morador de Teresópolis. E quando eu cheguei aqui, eu descobri que você também é de Belford Roxo. Belford Roxo. O Jefferson, que está aqui nos bastidores, também é de Belford Roxo. E aqui... De lá faz de melhor. Cidade do amor, cidade do amor. Né? Que legal, cara, que legal. Fiquei surpreso com essa coincidência. Muita coincidência. Então, como eu falei, a gente está aqui nesse primeiro episódio, cara, eu tô aqui muito satisfeito, muito alegre por você ter recebido esse convite meu. Você veio lá de Teresópolis, não é fácil. Quanto tempo veio de lá para cá? 2h30, quase 3 horas de viagem. Então, quase 3 horas de viagem. O Josecler já é aqui de São Pedro da Aldeia, né? Gastei quase 5 minutos. Quase 5 minutos. Mas não deixa de ser importante aqui a sua presença, cara. Então, o nosso tema, cara, é sobre isso, né? A gente sabe que muitas pessoas ainda pensam dessa forma. Ah, não, já passou meu tempo, não tem mais tempo e tal. E eu tive uma mudança, assim, cara, considerável na minha carreira. Depois que eu tenho umas 2 graduações, né? Sou formado em administração, formado em marketing, formei em engenheiro civil. E eu estava no comércio. Eu estava no comércio, achando que estava legal e tal. Mas na hora que eu parei, como eu falei aqui anteriormente, teve uma frase que virou a minha chave, que é uma frase do Paulo Coelho, que diz: um dia você vai acordar e tudo que você mais sempre sonhou em fazer não haverá mais tempo, então faça agora. E eu não queria chegar velhinho lá na frente e dizer assim, cara, eu poderia ter tentado, né? Eu tenho várias pessoas próximas que pensam assim e eu incentivo. Não, volta que Deus tem coisas melhores para você, mas você tem que se capacitar. Sim. Porque Deus ajuda só quem luta, né? Não vai te ajudar se você ficar aí estagnado no tempo. Deus trabalha com preparação. Preparação, exatamente. E aí, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho. Primeiro, Luciano, fala um pouquinho de você aí, tá? Então, eu tenho aqui umas perguntinhas que eu criei para vocês aqui, que eu montei para vocês aqui. E a primeira pergunta é exatamente essa, cara. Como é que foi, cara? Primeiro o Luciano, depois o Josecler responde, né? Como foi esse início de trajetória de seu na construção civil? Como é que foi o primeiro contato com a construção? Como é que surgiu isso? Eu sei um pouco da sua história, mas eu quero ouvir da sua boca. O início foi até interessante, né? Eu comecei... O meu primeiro contato com a área da construção civil foi com serralheria artística, né? Uma metalurgia muito pequena, uma lojinha. Mas tudo começou, eu com 10 anos de idade, eu estava sozinho, minha mãe trabalhava, empregada doméstica, né? E eu sozinho dentro de casa, ficava tomando conta da casa. E em um dado momento eu parei assim, dentro de casa, e eu olhei assim pro teto. Era uma telhazinha daquela da mais amianto, mais Bem fininha. fininha, toda furada. Chovia mais dentro do que fora. Olhei pro chão, barro vermelho socado. Olhei para a janela, não tinha janela. Era apenas um plástico que minha mãe pregava ali para poder, à noite, não entrar uma friagem. Olhei para a porta, cadê a porta? Não tinha, era um pedaço de uma madeira que encostava ali durante a noite. E aquilo ali mexeu comigo.
eu, sozinho em casa, eu pensei assim, eu não nasci para isso não, tem alguma coisa errada, eu não nasci para isso. Eu entendo hoje que era Deus já falando comigo ali, tipo assim: "Ó, você nasceu aí, mas você não nasceu para isso. Dentro de você tem potencial para mudar esse quadro". E o tempo passou. Quando eu fui completar 14 anos de idade, no dia do meu aniversário, né, para minha surpresa, eu fui acordado 5 5 horas da manhã pela minha mãe gritando comigo, me chamando a atenção, muito brava, Com 14 com anos. 14 anos, ela brava comigo, a minha caminha era um colchonete, não tinha cama. Deitado no colchonete, ela me acordou gritando, me chamando a atenção e falando e me incomodada comigo, porque eu estava no pensamento dela, no entendimento dela, eu estava acomodado, com 14 anos de idade. "Vai trabalhar, Às você 5 tem que horas da manhã. trabalhar, eu não vou criar homem mole dentro de casa". Fez aquela pressão em cima de mim e eu acordei assustado. Eu imagino eu que a realidade dela nesse momento Não, era uma realidade muito era pesada, muito né? pesada, porque ela era o pai e a mãe. Ela que tinha que levantar muito cedo e chegava tarde para trazer o alimento, o pão de cada dia. É uma luta. Então ela fez o máximo que ela pôde, ela fez de tudo que ela pôde para nos criar. Era eu e minha irmã, né? Minha irmã chama Luciene. Então, ela, assim, tipo, como ela também veio de roça, ela também começou com 5 anos de idade. Minha mãe ia para meio da mata com um balaio para catar comida para porco, com 5 anos de idade. Então, minha mãe sofreu muito. Então ela teve essa dificuldade, teve que trabalhar desde muito cedo, né. Então o entendimento dela, que eu 14 anos Já tinha que já trabalhar. produziu alguma coisa, Já era homem formado. já é homem, já tem que trazer o alimento para dentro de casa. E você teve que ir pra rua. E eu fui para a rua. E ela chamou a minha atenção, brigou muito comigo, eu chorei muito naquele dia e falei: "Mãe, eu vou mostrar para a senhora que eu vou ser um trabalhador, Capaz. vou ser capaz, vou ser trabalhador". E no dia seguinte eu fui andar a pé, andei, e longas distâncias, até que eu cheguei, encontrei uma pequena metalúrgica, uma lojinha de 3,5 por 5, pequenininha, Fundinho de um quintal. fundinho de quintal, num bairro de Areia Branca, em Belfort Roxo. Tempo roxo. E ali eu encontrei um serralheiro chamado Jorge Serralheiro. E: "Moço, o senhor arruma uma vaguinha para eu trabalhar?". Aí ele estava soldando lá umas grades, aí ele falou: "Não tem vaga não". Eu falei: "Não, moço, eu não estou preocupado em ganhar dinheiro, eu quero aprender a profissão, o ofício". Aí, quando eu falei isso, ele tirou o óculos escuro, olhou para mim: "Você quer aprender mesmo?". "Quero". Aí me chamou para conversar. No dia seguinte eu comecei a trabalhar com ele nessa pequena serralheria no bairro de Areia Branca, Belfort Roxo. Ali foi o início. Ali foi o início. O Jorge foi a primeira pessoa que Jorge abriu as Serralheiro. portas para você. Isso. E ele me abraçou, me estendeu a mão, e com 15 anos de idade eu já era profissional de serralheiro. Eu sabia, ele me chamou para conversar e foi: "Luciano, você sabe fazer isso? Porta? Sei. Sabe fazer janela de correr? Sei. Sabe fazer basculhante? Sei. Sabe fazer portão? Sei. Sabe fazer ornatos, estrela, losango? Sei". Ele falou assim para mim, até hoje eu não esqueço: "Luciano, tudo que eu sei fazer, você sabe fazer". Ele te passou 15 anos de idade. que legal. Foi um orgulho, né? Eu abri e fechava a serralheria. E o tempo passou, aí eu fui prestar serviço militar, e ao retornar um ano depois, eu fiquei um mês com ele e ele não tinha mais volume de trabalho o suficiente para me manter. Aí eu consegui, depois de muita dificuldade, fui para a obra, fui virar concreto, porque não tinha trabalho, e agora eu preciso de dinheiro, preciso levantar uma grana, né? Foi trabalhar Fui virar concreto. de servente de obra. Eu gostava de virar concreto na pá. Sei. Virei muito concreto na pá. É. Na pá, vapo e vambora. Servente raiz. Aí eu adorava virar concreto. Até aparecer uma oportunidade. Já era profissional de serralheria. Aí eu consegui uma indicação de um amigo meu do bairro.
eu fui parar lá em Jacarepaguá, no bairro da Colônia Juliane Moreira, na Rodrigues Caldas. Lá eu comecei a trabalhar numa pequena metalúrgica, né? Trabalhei 2 anos, ela faliu, e em seguida eu fui para outra empresa chamada Alusol, né? Do meu amigo, pai, né? Orlando Pedro Teixeira, Que até hoje está com você. que me estendeu a mão, e aí eu tive o meu primeiro contato assim com estruturas metálicas, voltada para construção civil. Antes era serralheria. Pequena serralheria, Pequena serralheria. Que é bem diferente. Bem diferente. Bem Foi diferente. muito bom porque eu aprendi a ter muita habilidades Entendi. manuais, né? Eu Exato. fazia muitos trabalhos manuais. E eu comecei a trabalhar nessa empresa de estruturas de aço, Ali começou. lá no início. E o Orlando, Pedro até hoje. Teixeira. Aí eu até hoje, eu estou com o Orlando há mais de 30 anos. Que legal, cara. Não tem nem como largar mais ele. É um pai, um Não parceiro. tem como. Virou um parceiro, um pai, um História amigo. legal. E não tem como ele me largar, né? Eu largá-lo. E assim foi o meu contato com a estrutura de ar. E assim foi o E lá eu cresci, eu passei a ser encarregado de fábrica, fui encarregado de obra, fui supervisor, e Mas aí foi- aprendi de tudo. Foi fundamental começar de baixo. Fundamental. Começar de baixo. É, também. começar de baixo. Isso é fundamental para todo mundo. Né? Estou até hoje aí no meio Pô, do... legal, história bonita, cara. História realmente inspiradora. E você, meu amigo? Você está há quantos anos na construção civil, Zé Clér? 47. 47 anos de estrada, mano. Assim como o Alexandre, também tive uma infância bem pobre também, bem carente, Em Belfort Roxo também. Belfort Roxo. Morei no centro de Caxias, quando tinha 9, 10 anos, e depois fui para Belfort Roxo, já com 11, 12. Aí, primeira vez que eu trabalhei foi numa olaria, fabricando tijolo. Opa, minha área, hein? Tirando tijolo do forno, botando na leira para secar, tirando da leira, sequei, legal. botando no forno. Meu avô era ceramista, meu pai, eu fui ceramista. Tinha antigamente, muita fábrica de tijolo. Lá onde eu morava tinham 2 ou 3 fábricas. Eu fui trabalhar numa delas com 12 anos. Eu cresci nisso também, cara. Aquela molecada toda do bairro trabalhava lá, tirando tijolo, fazendo tijolo. Isso com quantos anos? 12 anos. 12 anos. Que é serviço que não... Era o que tinha na época formal, também, né? não tinha como assinar carteira nem nada, então Era para levar um trocadinho. trocadinho pra casa. Aí saí dessa olaria e fui trabalhar na obra mesmo, com 13 anos. Sei. Primeira vez que eu pisei dentro de uma obra, um prédio que tem lá em Vaz Lobo, foi pra cavar vala pra fazer esgoto. Peloti, né? Sei. Cavando a vala, aquele resto de entulho, serragem, ferragem, que você mete a paz, não vem nada. Aí ali o moço gostou lá, o empreiteiro gostou de mim, que era trabalhador, não atrasava. Aí ele começou a me dar a chance. Falou, vou te ensinar a fazer instalação de parede. Rasgar a parede, botar o conduíte, chumbar a caixinha, bater nível. Sempre atencioso, sempre aberto ao aprendizado. Né? Isso é Não, ajuda o bombeiro agora. E antigamente era tudo na rosca, tubo de água fria na rosca, tubo de água quente era de ferro, isso. na cabeça de boi, Isso. aquele negócio todo, e fui aprendendo. Ele sentiu que eu era interessado. Na hora do almoço eu não parava que nem os outros para ir deitar debaixo das obras, não. Eu pegava os projetos e ficava ali fuçando o projeto. Esse projeto que não era nanquim, né? Caneta, né? Não é que nem hoje que é tudo plotado. Aí, dali eu só saí da obra para ir pro quartel. Fiquei 2 anos no quartel. Sei. Aí já saí do quartel com a esposa grávida, a namorada grávida. Sei. Aí fiquei um tempo desempregado. Aí trabalhei de borracheiro, trabalhei em fábrica de óculos, fazendo lente de óculos. Aí, Fugiu um pouco do ramo também, fugi né? um pouco, mas era... É Porque eu ganhava necessidade. numa semana, eu tirava num mês na fábrica de óculos. Falei, não vai ter jeito, vou voltar pra obra. Eu voltei pra obra. Também, ainda voltou como servente ainda. Não, aí já era como instalador, como eletricista, né? fui trabalhar com empreiteiro. Mas foi fundamental que você, na obra, estava com a mente aberta, aprendendo. É isso que eu reclamo sempre. Pessoas que se acomodam, que estão ali, que começam a servente e termina a servente. Não é isso. Um monte passa a vida inteira, Passa né? a vida E não aprendem. Exato. Não, eu gostava de aprender marceneiro. O cara tava fazendo lá, eu ia lá ver como é que cola fórmica, né? Antigamente tinha muito negócio de colar fórmica em obra, em loja. Isso. Aí ia lá ver como é que o cara colava aquela fórmica. Todo diferencial. Era interessante. Aí eu achava tudo interessante, pintura, como é que o cara fazia para emassar, que o troço ficava lisinho, aí ia lá, mas aí já entrou então na parte elétrica mesmo? Eu já fui direto para elétrica, já tinha uma experiênciazinha, aí... Se identificou mais com a parte elétrica. Com a mágica elétrica. Uma questão muito de identidade, como você se identificou com a parte de
de aço metálico, eu concreto, que eu gosto muito, e você com a parte elétrica. Aí com esse empreiteiro eu trabalhei até uns 2 anos. Aí, pô, depois não dava mais certo e saí. Aí, com 21 anos, eu comecei a pegar obra por minha conta. Entendi. A empresa que ele prestou serviço, não queria mais trabalhar com ele, me chamou, eu comecei a fazer obra por minha conta. Tudo autônomo, não tinha, a empresa não tinha nada. Só elétrica, fazendo elétrica, instalação de loja, banco. Aí já começou a empreender também, né? Já com a mente mais empreendedora também, né? Não se acomodou também ali só em ficar ali funcionário de alguém, quis empreender também. E aí, minha área era só elétrica, só fazia elétrica. Aí, daqui a pouco o cara falou assim, pô, tem uma torneirinha para instalar ali, bota um pontinho d'água ali. Você trabalhou na obra, sabe fazer isso tudo. Aí você ia lá, puxava um pontinho d'água. Pô, tem um esgoto para fazer, tem um dreno, tem não sei o quê. Aí eu comecei a pegar hidráulica também. Aí eu juntei as duas coisas. Aí pegava a instalação elétrica e instalação hidráulica. Então, aí fui embora. Aí não saí mais da obra. Trabalhei muito, perdi muita noite de sono. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma loja em Caxias, uma loja do Ponto Frio, eu fiquei 4 dias sem dormir. Tinha que entregar, semana de entregar a obra. Eu entrei na obra terça-feira, de manhã, e saí sexta-feira à noite, sem piscar o olho. Era meia hora para almoçar, meia hora para jantar, e direto. Sempre na parte elétrica e hidráulica? Sempre na elétrica e hidráulica. É legal. Todo começo marca muito, né? Porque eu também tive esse momento, né? Mulher grávida, filho para nascer, tem que se virar, dinheiro curto. Correr atrás. E é na pressão, na força do ódio, da necessidade. Isso. E é isso que faz a nossa geração ser uma geração mais resistente, que não se abala com qualquer coisinha, não é isso? Verdade. Não vê dificuldade nas coisas, mas aparentemente parece difícil, mas tu tem que perseverar, perseverar e tentar. Então, ou seja, isso hoje faz um diferencial muito grande no profissional do futuro. Aquele cara que passou ali pelo deserto, passou pelas dificuldades, né? E de uma certa forma superou isso, e hoje, para te abalar, tem que ser pancada. Tem que ser muita pancada. Tem que ser muita pancada, não abala. Não abala. Né? Facilidade. O que eu falei, eu também me formei depois de velho. Algumas pessoas que me conhecem acham que eu me formei há muitos anos. É verdade. Não é isso? Mas quando a gente está formando uma certa idade, a gente não tem tempo a perder, cara. 1 ano para um adolescente é 1 ano, para a gente é como se fosse 2 meses. E tem que ser assim. Voando. Tem que ser voando, porque você não tem tempo a perder. Né? Então a gente amadurece muito rápido, aprende mais rápido, não tem tempo a perder. Verdade. Não tem papai e mamãe para sustentar, é o nosso couro, é as nossas costas. É a nossa responsabilidade. É a nossa responsabilidade. E isso faz, obviamente, profissionais diferenciados no mercado. E graças a Deus hoje a gente vive bem da nossa profissão com muito orgulho. Com muito orgulho. Mas vamos lá então. E voltar a estudar. Como é que foi isso, cara? Como é que você, tem que... depois de uma certa idade, todo mundo, passou já. Quem mais fala isso? Pô, já passou, eu tô velho, eu não tenho tempo. A maior desculpa é a falta de tempo. Verdade. Né? Verdade. Não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. E é difícil realmente, não é fácil. Mas se você não tiver aquela força de vontade, aquela vontade e sonho para realizar, olha assim, não posso. Eu não posso chegar e dizer assim, cara, não dá mais. Eu tô velho, passou meu tempo. Não. Você não pode se contentar e se acomodar com isso. Verdade. Como é que foi essa virada de chave com as pessoas? Eu tenho que voltar a estudar. Como é que foi isso pra você? Olha, eu sempre tive um sonho, eu sempre desejei crescer, sabe? Assim, eu tenho que melhorar, eu tenho que estar sempre melhorando em alguma coisa. Então, com essa vontade no meu coração de estar sempre melhorando, avançando outros patamares, né? Eu sempre fui autodidata, eu aprendi as coisas com muita facilidade sem estudo. Porque eu só estudei eu só fiz até o primeiro ano, o primário, né? Até a 8ª série, né? 8ª série. E porque eu já trabalhava na serralheria. Eu tive que terminar o meu estudo, o primário, à noite, porque eu trabalhava em tempo integral na serralheria. E com isso eu parei os estudos. Fiquei muitos anos sem estudar. E mesmo sem a base, sem um bom estudo, eu aprendia rápido. Tudo que eu botava na minha mão, eu pegava para fazer, eu aprendia muito rápido. E eu fui desenvolvendo, tanto que eu cheguei a encarregado lá da empresa, chefe de equipe, liderando, e não tinha nem o fundamental direito, né? Você tinha proatividade. Isso aí, sempre fui muito proativo. Muito proatividade. Muito proativo. Então, assim, aí eu fui crescendo, fui aprendendo a projetar. Eu ia trabalhar, até o Orlando
não sabe, né? Vai saber agora. Eu ia fazer, às vezes, um serão, assim, um dia de sábado, domingo. Trabalhei quantos? Sábado, domingo. Eu tinha que trabalhar todo mês, era os 4 sábados, pelo menos 2 domingos. Eu trabalhava muito, era de dia, de noite, de madrugada, trabalhava para a Rede Globo. E virava a madrugada o tempo todo, era aquela corrida, aquela pressão. E nesses finais de semana, nós tínhamos lá na empresa um projetista que desenhava lá à mão, né, na prancheta, né, aquela escala enorme, com aquelas várias lapiseiras, com cada uma com as suas espessuras, e ficava projetando ali. Eu ficava apaixonado por aquilo, né? E quando eu ia fazer serão no final de semana lá, eu tinha a oportunidade de entrar lá na sala de desenho. Eu sentava lá e ficava dando meus primeiros rabiscos. Desenha muito, cara. Você tem que ver os desenhos que esse cara faz. Absurdo. Desenho de estrutura metálica com os mínimos detalhes fora da Adoro isso, né? É o meu parque de diversão. É um hobby, né? É um hobby. É uma distração. Não é peso para mim, não é trabalho, é prazer, né? A minha esposa que está aqui, ela sabe, eu trabalho mais em casa do que quando eu vou pro trabalho. Porque eu viro à noite, eu levanto de manhã, começo a trabalhar e não paro. Né? E assim vai. Então, eu aprendi, comecei a projetar. Comecei a fazer os primeiros rabiscos à mão, fazia na escalazinha, 1:50, aprendia a usar a escala, fazia os desenhos. Daqui a pouco aquilo não era suficiente para mim, eu falei, vou aprender a desenhar no computador. Aí não tem esse programinha, o Painter, que a gente usa ali. Até um colega apelidou de Ratinho. Aí eu falei, puxa, tem que aprender a desenhar no computador. Aí eu comecei a rabiscar no Ratinho. Eu aprendi, criei uma técnica ali, que até hoje nem mais lembro. Uma técnica ali que eu desenhava os croquis de fabricação. Quando eu imprimia no A4, na impressora, já saía próximo das escalas. Eu comecei a desenvolver ali. E a vontade era tanta que um dia botaram lá na empresa um computador e instalaram um AutoCAD. A gente não sabia fazer nada no computador. Instalaram só para poder ler desenho, para poder ajudar no orçamento, aquela coisa toda. E eu só sabia dar zoom, aprendi a dar zoom. O Orlando me ensinou a dar o zoom. Dava um zoom, ou ampliava e para voltar. Eu não era mau sufoco, aprendi a dar zoom. E era só para poder ler um projeto. Eu falei, vou aprender a desenhar no AutoCAD. Em inglês, né? E eu falei assim, vou aprender. Em 6 meses eu estava projetando. Você imagina hoje, que é muito mais fácil. Você tem cursos e cursos no YouTube, que é de graça. Eu pegava uma prancha, você acredita que eu mandava para copiadora uma prancha A4, A3, A0, só com algumas linhas assim, ó, 1 metro, para eu aprender como é que vinha, em que escala, em qual medida que eu lançava para eu poder chegar a 1 metro, 2 metros. Aí vinha aquele desenho aquela folha desse tamanho, com três rabiscos ali, 4. Era um teste. O pessoal não entendia nada. O que cara maluco é esse, né? Mandando pra cá. E daí, para você terminar o ensino médio e entrar na faculdade, como é que foi isso? Aí, fui crescendo, avançando. Chegou um momento que eu não tinha mais para onde ir. Eu senti assim, cara, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Porque não tem mais para onde eu crescer. Senão vai chegar outro, vai me atropelar. Vai, com certeza. Vou ficar para trás. Exatamente isso. Aí eu comecei a sonhar, falei, vou fazer uma faculdade. Tive um sonho, eu dentro de uma sala de aula com mais de 100 alunos, e eu, no meu coração, no meu sentimento, naquele sonho, eu estava estudando engenharia civil. Eu falei, opa, Deus falou para eu fazer engenharia civil. Tive um sinal, tive uma resposta. E tentei, fiz um vestibular no primeiro ano. Aí, quando chegou no início do ano, que eu tinha que pagar a primeira mensalidade, eu não tinha dinheiro. Não estudei. Aí, no segundo ano, eu me fiz um pré-vestibular, passei. Quando chegou no início do ano, tinha que dar lá, pagar a primeira mensalidade, não tinha dinheiro. Adiei mais no segundo ano. No terceiro ano, falei, não, esse ano tem que estudar. Agora vai. Denise, segura as contas aí, não tinha dinheiro, ó, deixa ele... Denise tá aqui sempre parceira, né, Denise? A Light vai cortar a luz, vamos diminuir um pouquinho a comida aí, mas eu tenho que pagar essa mensalidade para dar o start, para começar. E assim foi feito. Comecei a estudar. Aí eu tomei essa decisão, comecei a estudar,
E Deus foi abençoando. Já na faculdade de engenharia. Engenharia civil. Aí teve aquele choque inicial, né? Das Aí, exatas. choque de realidade era difícil. Aí logo no início, né, eu me matriculei para fazer nivelamento de matemática todo sábado. Eu ia lá todo sábado, trabalhava a semana toda, aquela pressão de obra, já projetando. Exato. Eu já era um engenheiro, só não tinha o diploma. O diploma. Né? Já fazia de tudo. Eu tomava conta dos setores. Assim foi. Aí todo sábado eu ia fazer nivelamento de matemática. Aí chegava o professor, né, de matemática, ele falava assim: lembra que a tia Teteia ensinava essa equação matemática, assim, eu ficava assim perdido lá no nivelamento de matemática. Que era o básico da matemática. Era o básico. E eu não sabia nada. Eu falei, caraca, eu nem conhecia a tia Teteia. Como é que eu vou lembrar que eu nem conhecia a tia Teteia? Então, eu chorei muito, Rony. Literalmente, eu chorei muito. Mas... Ou eu passo por isso ou eu desisto, né? E hoje, assim, algumas vezes, depois de passar por esse processo, a minha filha Isabela, ela falou assim: não, pai, assim, eu falando sobre estudar, se preparar, correr atrás, vencer, crescer, né? Motivando. E ela: não, pai, mas o senhor é muito inteligente. Eu falei assim: não, eu não considero tão inteligente assim, sabe? Eu fui muito determinado, eu fui muito esforçado. Eu falo a mesma coisa. Me superei. Porque eu não sou tão inteligente assim. Bom, hoje eu sou, assim, nós somos aqui, eu sou um projetista de estrutura de aço, calculista, né? Eu faço parte da família dos calculistas de estrutura de aço. Cara, isso para mim é muita coisa. Para mim, porque eu sei de onde eu saí, isso é muita coisa. Luciano, engenheiro estrutural, calculista de estrutura de aço. É legal demais, né? Bom, o cara deve ser fera, né? Esse cara é muito inteligente, não é? Mas ninguém viu a trajetória, né? As noites sem dormir, os ouros, ninguém viu, né? Ninguém viu. A questão não foi tão inteligente assim para conquistar. Foi mais... muita determinação. É que na realidade é isso. O determinado, focado, vence. Muito mais que o inteligente. Não tem isso. Não tem isso. Mas foi uma barra no início, né? Não foi fácil. Chorei muito. Reprovei muito, tive que fazer de novo. E vamos mais uma vez. Então, olha só, antes de ouvir o meu amigo José Clério aqui, como é que foi esse start da virada dele para voltar a estudar, eu tenho que falar de quem contribuiu para que isso que acontecesse, que são os nossos patrocinadores, né? Nós temos aqui grandes parceiros aqui, que fez com que isso aqui virasse realidade, né? Nós temos aqui a Uzetec, tá passando agora aqui, a Uzetec é sem dúvida, a loja mais completa da região dos lagos quando se fala em impermeabilização. Todos os nossos patrocinadores aqui são patrocinadores que fornecem para as minhas obras, são parceiros meus, são meus fornecedores. Fornecem, e detalhe da Uzetec, além de ter uma gama variada de produtos de altíssima qualidade, de várias marcas, quando você liga para lá, os técnicos que lá estão, os vendedores são técnicos. Então eles te indicam exatamente o produto para que te atenda na sua obra, de qual forma que se utiliza, ou seja, para dar solução na sua obra. É só ligar para lá, vou passar o telefone aqui, que o telefone é 22 99799 9270 e fala lá com a Franciane ou com o Hélito, que são meus queridos amigos. Liga para o Uzetec, que os produtos dele, quando se tiver problema de impermeabilização aí, infiltração na laje, no rodapé da sua casa, a Uzetec tem o melhor produto para resolver esse problema aí. E outro patrocinador também é a Aço Design, do meu amigo Anderson, do Lécio, que é lá na minha cidade de Rio Bonito, que aqui na região você encontra muitas empresas que fornecem aço cortado e dobrado. Você não sabe disso. E a Aço Design, ela tem um diferencial, que ela fornece o aço cortado, dobrado e soldado. Tudo etiquetado direitinho para sua obra. Você manda o projeto estrutural para lá, eles entregam aqui na região dos lagos a custo zero, aço cortado, dobrado e soldado. Isso dá uma economia gigantesca, agilidade na sua obra. É só ligar para lá também. Eu tenho o telefone aqui, olha, do Lécio, o telefone do Anderson, que é lá é 21, né? Que é 99759-9931, falar com o Anderson, e 99847 2662, falar com o Écio também, são pessoas excepcionais. Vamos continuar nosso bate-papo aqui. Eu quero saber de você agora, como que iniciou
como é que você retornou para os estudos? Trabalhando como servente de obra, virando massa. Na verdade, o estudo nunca foi a prioridade lá em casa, né? Muito pobre, então era sempre escola pública. Quando conseguia vaga, escola pública. Eu já entrei tarde na escola, com 7, 8 anos, mas como eu já fazia as coisinhas em casa, minha mãe ensinava, então já fui direto para a segunda série. Sei. Então, aí fui fazendo. A mãe ajudou bastante no início, então, né? Muita coisa. Apesar dela ser semi-analfabeta, mas ela sabia fazer a cartinha dela, escrevia, fazia conta. Então, estudava. Depois fui para a obra e comecei a estudar e trabalhar. E depois que eu casei, não tinha mais como estudar. Eu terminei o primário no quartel. No quartel tinha um projeto lá, que tinha uma professora que ia dar aula para quem tivesse interessado, ficava à noite lá e fazia. Aí consegui terminar o primário. Aí depois que eu casei, só trabalho. Aí começaram a vir os filhos. Até que um belo dia, eu morava em Belfor Roxo, estava indo em São João de Meriti fazer compra com a mulher, com a minha paixão, né, a esposa que chama de paixão. Aí estamos no carro lá para ir para São João, aí passei e vi um outdoor lá, supletivo 18 meses. Cara, viu o supletivo. Aí eu falei para ela, meu sonho era fazer segundo grau. Tudo que eu ia fazer, preencher formulário, nível escolar. Eu tinha vergonha de botar, eu botava lá, segundo grau incompleto. Mas nunca tinha feito segundo grau. Falei, vamos estudar? Ela falou, não, você tá maluco? Estudar o quê? Vamos voltar a estudar. Ela já tinha começado, mas não terminou, e eu nem tinha começado. E a gente tinha 4 filhos na escola. Escola particular dos 4. Ela, não dá, a gente não consegue mal pagar a escola das crianças. Falei, não, vamos estudar. Não vamos, não vamos. Aí fui lá, manobrei o carro, parei dentro da escola. Saltei do carro, dei de cara com o diretor da escola. Bom dia, boa tarde. Matrícula? Eu falei, matrícula. Seus filhos? Eu falei, não, para nós 2. Que legal, cara. Aí falou, sério? Aí ela já tinha estudado nessa escola. Centro Educacional Amando Fajardo, Sobec, lá no Jardim Glaucio. Já até acabou. Falei, vamos estudar lá. Aí consegui convencer ela a ir lá, fazer a matrícula, fizemos a matrícula, vamos fazer as compras. Já comprei o caderninho, lapiseira, caneta. À noite já estava lá estudando. Aí terminei o segundo grau, ela também terminou, aí engravidou de novo, é o 5º filho. Aí eu falei, aí, o que eu vou fazer agora? Aí estava vendo uma matéria lá na antiga TV Educativa, sobre concurso público, que naquela década 70% do funcionalismo ia se aposentar, ia ter muita vaga em concurso público. E não tinha tanta informação que nem tem hoje, de internet. Nem se compara. Era outra realidade. Aí eu falei, quer saber, eu vou tentar estudar para isso. Aí fui lá na Academia do Concurso Público, no centro do Rio, já paguei fazer concurso. Escolhi logo auditor da Receita Federal. Pessoa grande, hein? O cara não informado é a pior coisa que existe. É verdade. Eu fui lá, paguei. Sem base nenhuma. Até hoje o curso, R$ 1.400. Paguei de uma vez. Era alto, hein, valor alto. Porra, primeira noite, Rony. Meu irmão, direito constitucional, direito trabalhista, direito previdenciário, auditoria, direito constitucional. Eram 14 matérias. Meu pai. Coisa que eu nunca tinha visto na vida. Eu nunca tinha aberto uma Constituição na vida. Decorar o artigo 5º toda a Constituição, lei 8.112, funcionalismo público. Falei, cara, isso é coisa de doido. Tinha terminado o supletivo. Supletivo, Recém terminado o supletivo. Falei, e agora? Falei, já tá pago, eu vou continuar. Aí vai continuando e começando a fazer amizade com o pessoal concurseiro, né? Aquela galera que já tá ali. Aí que eu fui descobrir concurso público nada mais é do que uma fila. Você começa a se preparar, você entra lá no final da fila. O tempo que vai levar para você passar é justamente a sua dedicação. Exato. Então, perfeito. Pessoal que estava ali, cansei de assistir palestra do William Douglas, juiz federal. Sei. É foco, é estudar. É no mínimo 6 horas por dia. Por isso que tem gente que larga o emprego, pega a indenização, vende carro, vende casa, só para estudar. E vai para ali. Verdade. Exato. Aí eu falei, para auditor não vai dar para eu passar, porque era nível superior, eu estava com ensino médio. Exato. Falei, aí, não, vai sair TRE. Aí eu saí, ia pro TRE, fazia. Não vai sair TRE, vai sair TJ. Aí pulava para a turma de TJ. Aí fiquei naquilo ali quase 2 anos fazendo isso. Falei, aí PRF. Era nível médio. Sim. Falei, vou para PRF. Era obra de dia e à noite academia do concurso público. Aí
Conclusão, aí eu doido para fazer uma graduação. Tem que fazer uma Não graduação. conseguiu o concurso público, mas estudou e se preparou. É. E aí foi a virada de chave. Aí foi fundamental. Você conhece. Vai aprendendo. Vai aprendendo. Mesmo que não seja na sua área, mas você vai aprendendo, vai abrindo teu leque, vai abrindo tua mente, você vai tendo outra visão. Aí eu queria fazer engenharia. Era meu sonho fazer uma faculdade. Só que não tinha a facilidade que tem hoje, né? Sei, Aí eu, conversando isso com o meu irmão, tinha um irmão que morava em Brasília, que ele saiu daqui como servente de obra e ganhou a vida lá. Começou a trabalhar com informática, ele era autodidata, sabia programar, sabia fazer tudo. E cresceu. Ele falou, cara, não faz engenharia, faz informática. Você vem trabalhar aqui comigo, tá crescendo. Ele trabalhava no Banco do Brasil, trabalhava na Caixa Econômica Federal. Tem muito serviço e eu não tenho mão de obra. Aí escolhemos um curso lá, fui fazer na antiga universidade da cidade. Eu lembro, sei. Aí fui fazer tecnologia da informação, 3 anos. Molecada chegava lá de short, chinelo, cabeludo. Eu era no coroa, não é que nem hoje que você encontra pessoas de mais idade na engenharia. Legal, né? Tá tendo muito isso, né? Sim. Chegava na faculdade, bota cheia de concreto, às vezes a roupa com concreto. Aí com as duras penas consegui acabar. Terminei. Aí passou um tempinho, aí o negócio não ficou tão bom pro meu irmão lá em Brasília, deu uma piorada. Ele falou, cara, dá uma segurada, que daqui a pouco a gente vai ajeitar, vamos montar uma outra empresa. Tá. Aí o cara saiu para pescar lá num cantão de Goiás, morreu afogado. É mesmo, cara? Caçula da família, era o xodó da família. Morreu afogado. Meu pai. Aí foi meu sonho Aí voltei para obra forte de novo. Falei, vou ter que estudar. Aí até que apareceu engenharia flex, né? Flex. Se bem que eu já tinha matriculado em ciências contábeis pela UVA. Sei. Essa é totalmente EAD. Aí eu falei, para não ficar parado, vou estudar. Aí fiz a matrícula em ciências contábeis, comecei a fazer. E mudou para engenharia. Aí quando apareceu na Estácio, falei, vou fazer flex. Aí caí dentro. E conseguiu. Consegui. Não, me impressionou muito, né? Você foi meu aluno. Você foi meu aluno na faculdade. E aí eu cheguei lá numa sala de, sei lá, 50, 60 alunos e eu vi você logo lá na frente. Sempre ali, na primeira ou na segunda carteira ali. Dá a cara tapa, tem que estar de frente. E participativo. Professor, o que é isso? Professor, o que é aquilo? Assim, pô, que legal. Eu olhei assim, pô, isso é um grande diferencial na nossa vida, né? Na nossa profissão de professor, olhar ali e olhar pessoas que poderiam estar em casa acomodado no sofá e tal, reclamando da vida. Não, deixei, depois de um dia cansativo, estressante de trabalho, estou na faculdade, estou estudando, quero um futuro melhor para mim todo dia, toda hora. E não é fácil realmente, né? Foi uma luta, né? Mas eu quero que você entenda que me inspirava também, olhar ali você e outros, né? Você na época era o mais velho da sala. Acho que era o mais velho da sala. Era o mais velho da sala. Eu olhava assim, cara, isso para mim também era inspiração. Eu me inspirava também ver você ali, sabe? Então, parabéns aí, acho muito legal a história também de superação. Então, continuando aqui o nosso bate-papo, vamos lá. Agora, teve momentos, sempre tem, né, que você pensou em desistir, assim, cara, não vou botar, não vou parar. E o que aconteceu de repente que você deu aquela esfriada assim, Luciano? Oi, Rony, para ser sincero com vocês aqui, eu nunca pensei em desistir. Não, né? Eu pensava lá para mim assim, leve 10 anos, mas eu saio daqui formado. E levou um tempinho, né? 6 anos e meio. 6 anos e meio para eu levantar aquele canudo. No dia da formatura lá, quando tava lá em cima, né? No meio daquela galera lá. Na cabeça, né? Sabe, aqui eu falei, caramba, foi muito difícil chegar até aqui. Mas eu consegui. Muito né? legal. E então, assim, dificuldade vem, cara. Dificuldade vem. Não tem como. E eu acredito muito nessa palavra, que tudo é possível aquele que crê. Exato. Né? Então, assim, e você não pode desistir nunca, né? Até porque quando você desiste, começa, vou fazer uma ampliação da minha residência, aí você para no meio do caminho. Vou fazer um curso, aí você desiste. Tudo que você começar a fazer, você desistir, você não vai concluir. Não vai, não. E te frustra, né? Nunca, nada na tua vida. Na realidade, se você criar esse hábito na sua vida, Criar um hábito.
de desistir de tudo, você se frustra e não realiza nada. Isso aí. Nem na vida profissional, nem na pessoal, nada. Você acaba sendo uma pessoa frustrada. Então, graças a Deus, eu nunca desisti de nada na minha vida. Tudo aquilo que eu empreendo fazer, eu vou até o fim e eu consigo concluir. Pô, legal. Então, assim foi a faculdade. Eu sei que tem muitas pessoas com muita dificuldade, né? E eu também passei por essa Você dificuldade. levou 1 ano e meio a mais. Um ano e meio a mais, porque todo dia eu tinha projeto para fazer. Estava no momento que eu estudei, que estava estudando a faculdade, é um momento que nós tínhamos muita obra. A construção civil estava muito em alta. Eu, além de trabalhar o dia inteiro no escritório, já estava fazendo projeto, cálculo estrutural, eu era gerente de fábrica, tinha que gerenciar toda a fabricação, a industrialização de peças, eu tinha que soltar todo o detalhamento de peça por peça do pessoal, acompanhar a obra, reunião daqui, reunião dali, auxiliar no orçamento e ainda levava o projeto para casa. Quantas e quantas vezes, na época de prova, você sabe que é uma dureza, né? Uma época de prova. Semana de prova. Aquela semana, eu tinha que. Todos dia uma. Eu levava projeto para casa, eu tinha que entregar. Eu tinha que decidir. Quantas vezes, né, eu tive que decidir? Ou eu estudo para a prova, né, da faculdade de engenharia, ou eu termino o projeto, trabalho no projeto para entregar, porque segunda-feira está combinado entregar aquele projeto. É difícil. Para começar a iniciar uma obra, para atender uma necessidade de um determinado cliente. E eu, às vezes, eu levava pancada lá na faculdade por causa disso, porque eu tinha que decidir. Eu falava assim, não, depois eu dou meu jeito. Aí eu tinha que me virar. Exato. Né? Aí era sábado, e quantas vezes, né? Enfim, aqueles feriados prolongados, né? Que tinha, né? Aí todo mundo aproveita para estudar, todo mundo, Cabo Frio, região dos lagos, todo mundo saindo para passear. Aí a Denise olhava para mim, as crianças, né? 4 olhavam para mim e falavam assim, ó, não dá. Né, Denise? Não dá pra gente ir passear, não dá para ir à praia, porque eu tenho que estudar. Eu entrava, tinha o meu cantinho lá, ficava estudando, fazendo e refazendo, até aquilo entrar, sabe? Que dificuldade, ligava para colega para ele tirar dúvida, não foi fácil. Foi fácil, não. Né? E a família é fundamental nisso, né? Fundamental. Não, tive muito apoio, né? Da minha esposa, principalmente, né? De colega de trabalho, tive muito apoio. Comigo não foi diferente, minha esposa também. Eu estudava até 2, 3 da manhã e a Gisele que segurava o trampo todo, meu irmão. Até 2, 3 da manhã fazendo cálculo, refazendo. Cálculo 1, 2, 3, concreto 1, 2, 3, né? Era muita coisa. Eu tinha um caderno de 12 matérias que eu virei de um lado a outro de cálculo, cara. Era loucura. Tinha a prova que eu fazia, eu falava com meus filhos, eu fazia uma prova que começava às 2h15 da tarde e terminava às 10h20 da noite. Não tinha mais posição de ficar sentado. Sabe o que é isso? Sentar numa cadeira, fazer uma prova às 2h15 da tarde e terminar às 10h15 da noite, meu irmão. Entendeu? Era sofrido, mas é por isso que hoje eu não admito que meus filhos reclamem, porque eles só estudam. E a realidade nossa era outra. Né? E a sua também foi igual a isso, né? Como é que foi essa situação toda aí? Como é que. Você teve algum momento que você pensou assim, cara, não dá. Assim como o meu amigo aqui também. Não dá. Não tem como. Se eu entrei, eu não posso desistir. Não pode. Não tem como desistir. Nem em cálculo 1. Acho que foi. Não, fiquei reprovado em 2 matérias: cálculo 1 e física 1. Sei. Física 1 foi 2 décimos. 2 décimos, né? E já cálculo 1 foi reprovado em falta. Eu nunca te reprovei, hein? Não. As matérias eram mais light. Mas cálculo era. Quando eu vi aquilo, eu fiquei doido. Assusta. Recorri aos integral com várias variáveis. Integral tripla. Recorri aos amigos engenheiros. Levava lá o cálculo. O que é isso? É cálculo que você não fez na faculdade? Não lembro mais disso, não. Mas isso é todo mundo. Eu, por exemplo, né, falou aí, né? Integral tripla. São 6 folhas de cálculo. Sim. Se tu errar aqui, tu erra tudo. Erra tudo. Tu erra nisso, erra tudo. E aí, depois de um tempo formado, você estuda para formar, né, cara? Cara. A gente não usa cálculo integral na engenharia, né? Não usa. Mas aí, os universitários, Rony, sabendo que eu era professor e que eu era formado, me ajuda aqui. Cara, eu estudei isso para passar, filho. Não me pergunta isso, não. Cálculo pra não dá. Eu não quero nem mais ver isso. Posso fazer uma experiência, né? Interessante. Eu tenho até essa prova lá que eu falei assim, eu vou fazer um quadro dela. Cálculo integral com várias variáveis. Não sei se era cálculo 2, uma coisa assim.
eu tirei 0 na A1, 0 na A1. Aí tirei, veio para A2. Cara, que eu não entendia nada daquilo, que loucura. Aí tirei 0,2 Melhorou. na A2. Afinou o nome. 0,2. E esse 0,2 é porque teve um trabalhozinho, que todo mundo copia de todo mundo, entregamos o trabalho lá, por isso que eu tirei 0,2. Se não fosse trabalho, era 0 de novo. E agora? Fui para A3, falei, vou passar. Para eu passar, eu tinha que tirar 9,8 para passar. Pô, para quem tirou 0 na A1 e 0,2 na A2, quando vai tirar 9,8? Mas eu falei assim, eu vou passar. Cara, eu estudei, eu peguei uns dias assim, teve um feriado assim, 4 dias consecutivos, me dediquei para estudar. Fiz várias provinhas, gabaritos, né? E meu filho Gabriel sofria. A gente gastou umas 3 a borracha, porque eu fazia, refazia, tirava, comecei a tirar dúvida, e com um colega ligava, eu não entendia um cálculo, aí eu pesquisava, aí comecei, aí fazia, ele apagava. Só que aquilo ali, aí eu comecei a fazer e refazer. Fiquei 4 dias, de manhã até a noite, todo dia. Os 4 dias, não fiz nada, nem saí de casa, estudando, fazendo e refazendo. Estudando. Fui pra prova. Aquilo, fiquei igual um zumbi, fiquei assim, sabe, assim, flutuando, igual um doido. Sem aqueles números na cabeça. Aí fui pra prova. Cheguei no dia da prova, sentei assim, o professor aqui, igual o Rony, eu sentei na frente dele, pertinho dele assim, ó. Quando ele botou a prova, começou a colocar as provas na mesa, Sua cabeça e foi. Quando eu olhei assim, os números saltavam. Bati o olho assim, eu já... Em 5 minutos eu fiz a prova. Exatamente isso. Eu fiz em 5 minutos aquela prova. Osmose. Aí, respirei. Exatamente isso. Falei, agora já fiz tudo. Respirei, aí fui conferindo uma por uma, vai com calma agora. Já estava pronta a prova. Fui conferindo uma por uma. Aí, beleza, tava certo. Aí passei a caneta, fiz a lápis, passei a caneta uma por uma, fica tudo bonitinho, apaguei tudo bonitinho, gastei mais uns 20 minutos ali, entreguei a prova. Tinha um tempo, você tem um tempo para sair da sala, não terminei antes do tempo, não podia sair. Aí entreguei a prova, saí, beleza, precisava tirar 9,8. Aí fui no dia lá, né, para conferir aquela coisa toda, tirei 9,8, cara. 9, até hoje tem essa prova lá, vou fazer um quadro. Eu passei por algo semelhante ali também. Só porque eu tirei 9,8? Porque no final, a última questão, o resultado era π igual ao resultado. Sei. Eu esqueci de colocar o símbolo de π. Aí ele professor, para brincar comigo, ele sabia que eu precisava tirar 9,8, ele tirou ali um pontinho ali, né? E botou 9,8. Cara, foi aquilo para mim, foi o máximo. Mas esse lance impressionante, cara. Eu também passei por isso aí. Eu tinha dificuldade em cálculo, né? Porque eu vim de humanas. Né? Eu não era muito de cálculo. Gostava de matemática, não era tanto. E só melhorei depois que eu... Você tem ideia? Teve uma prova que caiu uma questão que eu já tinha feito no meu caderno 5 vezes. Né? Eu botei o olho, o cálculo entra nas veias. Então você pratica. Entrou nas veias. Só que eu errei essa questão na prova, depois eu fico 5 vezes, cara. E eu fui pra V3. E quando eu fui pra V3, tinha um amigo meu, que não sei pra onde ele está, mas o Vitor, né? Ele era muito bom em cálculo. Disse, Vitor, eu preciso tirar mais de 8. Era cálculo 2, se não me engano. Só, cara, Vitor tirava 10, eu tirava 10. Você fica atrás de mim, cara. Se por acaso eu sentir que eu não dá pra fazer a prova, eu passo pra vocês e passo a minha aqui. Troca a prova comigo. Mas eu me preparei tanto como você, eu fiquei madrugadas virada estudando aquilo, né? Que quando chegou a prova, bati o olho, é isso aí. Sei tudo. E fui pra dentro. E fui gabaritei a prova. Eu acho que o cálculo na engenharia, ele é mais, não é para você aprender o cálculo, é para você aprender a raciocinar. É o raciocínio lógico. É o raciocínio. É o raciocínio lógico, exatamente. É uma coisa que
durante a sua vida profissional você não vai usar. Não nunca. usa, Nunca. mas o raciocínio lógico você desenvolve. Desenvolve. Isso na engenharia é fundamental. Foi o que eu te Tá. falei. Pois é. Nós somos calculistas estruturais. Tem um software, né, que nos auxilia e ajuda muito. Ajuda muito. Mas se você não tiver a sensibilidade ali, né, ele pode te dar uma rasteira e Você pode você... ser piloto de software. Exatamente. É. Você pode colocar vidas em risco. Isso é Isso complicado. aí. Vamos ter aqui... Depois da graduação, você que já está graduado há um tempo, o que mudou na sua vida, cara? Rony, mudou muita coisa. É muito Mudou. diferente. É né, diferente. Não, assim, incrível. O que eu faço hoje, depois de formado, de ter feito uma especialização, Você já tinha o conhecimento técnico, sim. mas não tinha... Acredita que eu ainda faço... o que eu faço hoje, eu fazia antes da faculdade. Eu já fazia. Sei. Mas é algo muito diferente, é algo extraordinário, assim. Eu não sei nem te explicar, sei que muda muita coisa. Muda, primeiro, o respeito, Respeito. né? As pessoas passam a te respeitar muito, né? Muito bacana isso. Isso é legal. Como, poxa, cara, ele conseguiu, ele é um engenheiro, ele é um calculista. Não, chegou aí o calculista de... Algumas pessoas que trabalhavam com você na época viram o seu desempenho, viram Sim. a sua luta, viram onde você chegou, É. até para inspiração, né? Verdade. A gente serve até de inspiração para outras pessoas. Isso. E eu vejo isso porque eu recebo isso quando você me inspira muito. Isso é muito legal, né? Isso é um combustível para a gente continuar inspirando, Verdade, inspirando, formando. E quando eu me tornei professor, esse foi mais aquela vontade de chegar. E você foi meu aluno, sabe disso, né? E contribuir para que outras pessoas também se tornassem bons profissionais. Verdade. Né? E muda muito. Você formou foi pouco tempo. O José Clé formou. Não tive nem o tempo ainda de ele sentir o recebeu gostinho. o diploma dele, fotografou e mandou para mim em agradecimento. Eu gostei muito disso. Como é que foi? Quando você formou, o que mudou assim, na sua concepção? Né? Ainda não mudou, porque foi tão recente. Foi agora, né? Foi agora. E assim, e as empresas, os profissionais que me conhecem há bastante tempo, nem sabiam que eu não era engenheiro. Sei. Não, porque tanto tempo dentro da obra e fazendo todas as coisas que eu ainda faço, ainda não teve tempo de mudar. Eu mesmo, para mim, continua a mesma coisa ainda. Sim. Mas talvez depois que vinham as outras graduações, especialização, que eu já estou fazendo pós, Sei. antes de terminar a elétrica. Você formou agora em engenheiro civil. Civil. Você está com quantos anos? 60. Está com 60 anos. Você formou engenheiro civil agora. Isso. Você está terminando engenharia elétrica, segurança do trabalho. Segurança do trabalho. E está fazendo pós, hein? Pós-engenharia com energias renováveis e hídrica. Tá vendo? Que bacana. E você reclamando aí que não tem tempo, que já tá velho, tá cansado, que tem problema na família, que aquilo, que isso. José Clé não tem desculpa. Não. Né? E tem tudo isso também que você tem também aí. Né? Tem dificuldade, tem conta para pagar, tem problema com o filho, tem tudo isso. Família, neto. Neto já é avô, Luciano também já é avô, né? 4 netos. Então, Luciano, tem 4 netos, Luciano tem Tá vindo o segundo aí. o segundo netinho, eu ainda não sou avô, não. Mas segura aí, criançada, pelo amor de Deus, hein? Por enquanto não, hein? Mas é isso aí, né? Para você que reclama, tá em casa aí reclamando, que não tem mais tempo, que passou meu tempo, tá aí. O Luciano José Clé formou engenheiro civil, foi meu aluno na faculdade aqui de Cabo Frio. Vai estar terminando agora. Faltam quantas disciplinas para terminar a engenharia elétrica? Estou fazendo as 6 últimas agora. As 6 últimas. E o TCC. Exato, TCC, que é complicado, fazendo ainda segurança do trabalho e pós em energias renováveis. E energia. E hídrica também. Hídrica também, quer dizer, não tem que reclamar, né, filho? É meter a cara, ir para dentro e fazer acontecer. Tem não é isso? Então Por isso que vocês estão aqui, que são referências. E a intenção aqui é que outras pessoas que estão aqui do outro lado da telinha se inspirem em vocês. Bacana. Né? Por isso que eu convidei vocês. Foi escolhido a dedo, tá? Uma honra pra gente. Escolhido a dedo, cara. E é um prazer estar aqui. Agora, vocês acham que... O que vocês hoje, por exemplo, o que você faria... Você faria uma coisa diferente lá atrás? O que você mudaria? O que você daria de conselho para aquela pessoa, por exemplo, que eu citei agora aqui, que fala assim, não dá mais não. Se eu voltasse lá atrás, né? Tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu não pararia de estudar.
mais Que eu fiquei- cedo, né? Lá é, nessa eu- adolescência ainda, Sim, né? eu caía para dentro e eu ia dar meu máximo para eu poder me tornar um engenheiro mais cedo, Mais cedo. especializar mais cedo, É isso aí, né? Porque assim, quanto mais cedo você se preparar, né? com Porque certeza. a preparação é muito Facilita muito. importante, né? O conhecimento não ocupa espaço, como diz o Exato, ditado, né? exato. Então, assim, esse conhecimento ele vai te levar os altos patamares, né? Vai te dar muita sabedoria para você encarar as adversidades do dia a dia, né? Tem um ditado que diz, é até bíblico, se eu não estou enganado, que diz assim, ó, contra as cidades fortes sobe um sábio e derruba as suas fortalezas. Então, quanto mais conhecimento, né? Mais você buscar, mais você vai ter condições, mais preparação para vencer. E outra coisa, cara, é Uhum. fundamental para todos os nichos que você acredite no seu potencial. Sim. E para você acreditar em você, você tem que buscar conhecimento. Yeah. Né? Então, não é vencer na vida não é difícil. Vencer na profissão não é difícil. Não é difícil. Sim. É claro, você tem que entender que a primeira coisa você tem que confiar em você, o seu potencial. E para isso tem que buscar conhecimento. Você não vai confiar em você se você sente que ainda precisa melhorar em muitas coisas. Yeah. Né? Então, isso é importante. Quando você busca, corre atrás e tal. E, obviamente, mas tem uma coisa também, cara. Quando você começa, você termina cedo, né? Talvez você não tenha amadurecido para algumas coisas. É verdade. Né? Sim, Eu tiro por mim também, né? Se eu fosse mais cedo, talvez algumas coisas não daria tanto valor assim. verdade. Né? A gente tem um peso da vida, do trabalho, das dificuldades. Então, quando você consegue graduar ali, eu acho que você leva mais a sério muita coisa. Você não perde tempo, você não procrastina, você trabalha com mais foco. Uhum. Né? Você vê que a garotada hoje com telefone perde foco, aquilo e tal, não valoriza tanto, né? É. Então, você, por exemplo, agora, como é que você está se virando aí para fazer essas graduações todas? E você trabalha no Rio, né? Ó, outra coisa, aqui, olha, o Luciano é um especialista em estrutura metálica. A gente fez grandes projetos juntos, ele também você fez um grande projeto, que foi uma igreja lá em Juiz de Fora, né, Luciano? Então, praticamente já terminamos, né? É um templo religioso para 10 mil pessoas sentadas. Área construída, 10 mil, quase 11 mil metros quadrados de área construída, 2 níveis de arquibancada. É um prédio, né? Essa nave, só a nave do templo tem 5 mil metros quadrados de área, com pé direito de 20 metros, ligada a um prédio de 100 metros de ponta a ponta, com 5 andares, aproximadamente 850 toneladas de aço. Jesus Cristo. Será a maior igreja na cidade de Juiz de Fora. Então, assim, foi um desafio. Foi a maior edificação, maior projeto que eu tive o prazer, a oportunidade de realizar, né? De peguei ele desde o início, né? Junto com meu parceiro, né? Orlando Pedro, que ele vai me dando. O Orlando é muito experiente, né? Orlando é fantástico. Então, a experiência dele, dá as dicas, né? Ó, por que a gente não faz assim? Eu caindo para dentro do cálculo, detalhamento, industrialização, fabricação, instalação. Acompanhei desde o início, desde a fundação até a última pecinha lá. Né? Bacana levantar aquela viga, passarela, 50 metros entre apoio de vão livre, né? De 40 toneladas de aço, com 2 guindastes, com 3 metros de altura por 1,60 m de largura. Tá lá aquelas 4 lindas passarelas, né? Lá em cima, 20 metros de altura. Então, tudo e pô, assim, que bacana. Então, assim, aquele ali para mim é um marco, essa obra na minha vida profissional, porque o antes e o depois dessa obra, né? Porque é uma experiência muito grande. para chegar aí, teve aquele primeiro passo que o Jorge lá. Não despreze os pequenos começos, né? É isso aí. Aprendi a fazer, virar ornato, Exato. a dar os pontinhos de solda, esmerilhei muito, pintei muito com zarcão, aquele cheiro horrível de zarcão, pintando as portas, as janelas, né? Esmerilhei muito com aquele disco de rebolo antigo. Seja, teve o começo, né? A pessoa que te deu a primeira oportunidade. Sim. E hoje você chega numa obra nesse. Não podemos desprezar os nesse pequenos nível aí. começos. Aqui, o início é muito importante. Muito importante, muito importante. E a partir dessa obra virão outras maiores, Sim. Né? Que você obviamente vai ter maior desenvoltura, Perfeito. mais tranquilidade de desenvolver, porque você já passou
por obras grandes. Eu tive desafios muito grandes eu nessa já obra. tive desafio. Eu ter que calcular uma ligação diferente, que você procura nas literaturas, você não acha aquele tipo de ligação para aquele tipo de viga especial. Procurei até amigos, professores, calculistas, universitários. Falei, olha só, eu dimensionei essa ligação assim. Me dá uma ajuda? Você tem como verificar para mim? Até hoje estou esperando a resposta. Que tá lá. Ninguém quer Que arriscar. tá lá. Mas eu É. acreditei, falei assim, Deus, me ajuda. E vamos lá, né, pela experiência dos longos anos. Por isso que é importante também, antes de eu ter estudado engenharia civil, ter feito uma pós-engenharia estrutural, eu era executor. Exato. Carreguei muita viga nas costas. Isso Fabriquei faz grande muito, diferença, né? instalei muito. Então você tem o sentimento, né, ao dimensionar um vigamento, uma estrutura, uma ligação. Isso é fundamental. Tem um time, né? Isso é muito importante. Isso me ajudou muito, essa experiência. E José Clé também, me lembrar que José Clé também foi o cara que fez a instalação elétrica, tá fazendo ainda, inclusive, né? Da casa do Neymar Júnior, lá em Mangaratiba. Lá no condomínio Porto Belo. Porto Belo. Como é que foi isso aí? Como é que surgiu isso, cara, do nada assim? Isso foi uma empresa que me foi apresentada por um amigo, aí fui lá, fiz o orçamento de toda a instalação. Instalação elétrica, hidrossanitária, gás e aquecimento de piscina. Então, fechamos o orçamento e começamos a obra. Fizemos a primeira fase da casa, que ele já tinha uma casa do lado, que acho que ele comprou de um dos donos da Estácio. Aí ele comprou o terreno do lado, um terreno de 6 mil metros quadrados, aí construiu a mansão dele, com pista de kart, salão de boliche, 9 suítes. Aí agora ele vai demolir a pista de kart, está demolindo, e vamos fazer mais 9 Ampliar a suítes. casinha, né? Ampliar Ampliar o barraco, né? Você já teve com ele lá? Não, Não. pessoalmente não. Eu conheci o pai dele lá. Conheceu o seu Neymar pai, né? O pai e os responsáveis pela obra, né? Que é arquiteto, tem um arquiteto que na realidade ele estava fora do país, bem com pouca frequência, né? Ele acho que já tem 2, 3 anos que nós entregamos a casa, acho que ele veio 1 ou 2 vezes só. Ele vem uma vez por ano. Então, ele já tem a outra casa, né? Então lá ainda estava em acabamento, sei. marcenaria. Então não chegamos. Mas foi um aprendizado. Foi um aprendizado. Você também trabalha muito com instalações elétricas industriais. Eu trabalho mais comerciais. Mais comerciais, né? Escola, igreja. Agora mesmo fizemos a igreja de São Pedro aqui, na rodovia. Sei. Igreja Universal do Reino de Deus. Sei. Fizemos uma de Madureira. E estamos fazendo uma escola lá em Vila Velha. Espírito Santo. Escola Americana de Vitória. Sei. A escola são 40 mil metros quadrados. Eita. Caramba, isso tudo? 40 mil metros quadrados. Jesus Cristo. Muito grande. Ao lado do aeroporto. O aeroporto cedeu o terreno e vai ser com um complexo educacional. Você imagina só, você está formando agora, você não é engenheiro elétrico. Vai formar engenheiro elétrico com toda essa bagagem. Uhum. Cara, eu não por tem isso como. Por isso que muita gente pensa que eu já sou engenheiro há muito tempo. Não arrebentar, não dá certo. Não ser um cara diferente no mercado. Então, Por isso que às vezes, por isso que eu falei aqui agora que de repente você formando um pouco mais maduro não é tão ruim. É verdade. Não é tão ruim assim, tá? Você passou por tudo isso daí. Talvez se tivesse formado antes, não sei se teria essas oportunidades. Não sei, né? A vida, ela prega algumas peças na gente. Sim. Não é isso? O negócio é o que você falou, estar dentro do mercado e estar se atualizando. Exato. Porque o mundo moderno, a atualização é muito importante. Não pode estagnar, parar de estudar. Com certeza. Eu não paro de estudar nunca. As tecnologias hoje vêm a jato. Exato. Antigamente demorava 50, 60 anos para mudar alguma coisa. Hoje, pô. A inteligência artificial que o diga, né? Hoje tá aí, né? Você está usando para tudo, praticamente. É assustador, inclusive. E dizem até que algumas profissões vão terminar, vão se encerrar, vão sumir do mapa devido às inteligências artificiais. Mas o seguinte, se você for um cara diferenciado, não tem como, cara. Nada substitui a vivência dali. De repente você sai daquela profissão e vai para uma outra. É o caso de motorista de táxi, né? Tem muita cidade na Europa ou nos Estados Unidos que já são carros autônomos, já andam sozinhos pelo trajeto. Então, o taxista já está ficando... Tem que se reinventar.
Então o Mas taxista já aí- tem que procurar outro ramo. Mas aí a gente se reinventa. Com certeza. Porque a gente não vai encontrar dificuldade. É verdade. Né? Vai ter É. obstáculo, mas vai vencer o Vai obstáculo vencer. porque já vencemos outros. Com certeza. Não é isso? Então, mais uma vez aqui, tem que lembrar sempre dos nossos patrocinadores, nossos parceiros que colaboram para que isso aqui aconteça. E eu vou falar agora aqui, ó, tá na minha cabeça, inclusive, ó. Blocoque Paredes Prontas, a original. Gente, vou botar meu óculos aqui que eu tô com uma visão meio complicada hoje, hein? Blocoque é a evolução da construção civil. São paredes prontas, feitas de blocos de EPS, revestido com microconcreto. Eu utilizo hoje eu tenho 3 obras aqui na região dos Lagos com Blocoque. A fabricação é aqui em Araruama. Hoje, a franquia da Blocoque é uma das que mais cresce de construção civil no mercado. Tem paredes de 10, 13, 15, 20 centímetros. É 5 vezes mais rápida. Uma economia de aproximadamente 40% na obra. É para esquecer os tijolos tradicionais, onde nós viemos também da olaria, né? Hoje o Blocoque substitui isso porque é a parede pronta realmente e com uma vantagem muito grande. Você não precisa de mão de obra especializada para utilizar o Blocoque. O mesmo pedreiro que assenta o tijolo, ele assenta com muito mais facilidade o Blocoque. Nós temos aqui, ao lado aqui no município de Araruama, o meu amigo Denis, a entrega em toda a região dos Lagos, tem entrega na região metropolitana, é só ligar para lá. Tem o QR Code aqui na tela, que vai te deixar também aqui. Tem um telefone que é o 22 99901 9990. É ligar para lá, falar com o Denis, que ele vai te atender assim. E com certeza a sua obra, a sua empresa, depois do Blocoque, nunca mais será a mesma. E para fazer uma boa obra, tem o cobrimento da obra, que é a laje, e eu tenho que falar da empresa que é referência no mercado, que é a Laje Imbiara, tá? Que é a nossa empresa, minha esposa está aqui, que administra, que, ó, modéstia à parte, é a melhor laje da região, até porque eu sou engenheiro responsável pela empresa, e eu não vou deixar furo na sua obra, com certeza, tá? E detalhe, além de ser uma laje que a gente hoje dimensiona para qualquer tipo de vão, de carga, eu desafio você a encontrar preço melhor no mercado, tá? A entrega é rápida, é grátis, não tem isso. A assistência técnica é vasta. Então, tenha certeza, não caia aí na mão de curiosos, de fundo de quintal, porque está comprometendo a sua obra, tá? Então, é só ligar para lá, falar com a Lene, que é com o telefone 22 99942 6005, ou aqui a Gisele, que está aqui ao lado, que é minha digníssima esposa, 22 também, 99898 8554, Lajes Imbiara e Blocoque Paredes Prontas. Ó, é top de linha, pode confiar que o negócio é bom mesmo, tá? Blocoque são as tecnologias aparecendo. Exato. Você botou até no grupo lá da faculdade, lá da. Botei lá. da Agora, sábado agora. Lá. Sábado agora, exatamente. Então, que eles estão fazendo reuniões, apresentando o Blocoque, que são novas tecnologias. Eu tive agora na FEICOM, né, que é a maior feira da América Latina. Eu tive lá no estande da Blocoque, dando apoio técnico para eles, porque hoje eu dimensiono obras da Blocoque no Brasil todo, de concreto armado. É uma economia absurda, porque ele pesa 1/3 do peso da alvenaria. Então, imagina isso, a estrutura metálica, cara. Você com 1/3 do peso da alvenaria e mais rápido, entendeu? Pô, cara, é uma economia legal. Verdade. E eu confesso a você que eu já construí com vários sistemas construtivos. Tá? Steel frame já usou? Não, eu não. Já acompanhei obras com steel frame. Também está crescendo, né? Muito. A construção a seco. Fiz um curso Então, online de steel frame. Muito bom. Mais no sul do Brasil, eu acho. Exato. Pro sul que estão começando a usar bastante. Mas aqui já tem também. Toda inovação, né, tem uma certa resistência. Tudo que é novo tem uma certa resistência, né? E aí a gente, como responsável técnico, né, e conhecedor na prática, a gente que avaliza isso aí. Vai garantir, não, pode colocar aí que eu garanto, porque então todos os meus fornecedores aqui, que eu citei aqui, todos os patrocinadores, são fornecedores meus, tá? Eu compro da Uzetec, lá da Franciane. Quando eu tenho dúvida sobre um produto, eu ligo para ela, tá? As obras minhas, que são ferros cortados, dobrados, soldados, eu ligo lá pro Lécio, pro Anderson, eu uso nas minhas obras. A gente quer ganhar tempo. Sim.
Não, eu quero, já mando o projeto estrutural para lá, já vem tudo mastigadinho, etiquetadinho, bonitinho, tal. O Blococ do Denis ali, cara, eu fiquei surpreso. Eu olhei na internet, eu olhei aquilo que é interessante e tal. Aí quando eu olhei assim o endereço, Araruama, pô, é aqui do lado. Do lado, né? Aí eu fui lá, conheci ele, coloquei as minhas sugestões, né, para futuras evoluções, né, que a gente tem que sempre pensar como é que vai melhorar, Sim. né? Você não pode estagnar, meu irmão. Com O que eu certeza. faço, mas o que eu tenho que melhorar? Aonde existe ainda falhas aqui? Então isso é legal. Então eu falei com o Denis, olha, eu acho que falei com o Denis e com o Paulo também, que é o dono da franquia, né? Eu fiquei impressionado como na Feicom, como que a repercussão positiva do Blococ, no meio de vários produtos inovadores na construção, Blococ tem se destacado assim, com uma absurda. Você vê muita obra já de prédio. Já tem muito. Agora a gente vai começar também um prédiozinho em Iguaba ali, de 5 pavimentos, todo no Blococ. Tenho feito casas de alto padrão em Búzios, todo no Blococ. Algumas pessoas pensam assim, não, mas aí é só para casa simples. Não. E a mão de obra é super simples, cara. Então tem que pensar nisso. Sim. Estudando, evoluindo. Porque até você aqui temas de possivelmente do 4º episódio do nosso podcast, a questão da mão de obra, que é um problemão hoje no mercado, né? A gente corre o risco de ter um colapso daqui a 10 anos. Verdade. Né? Corre então um colapso na construção civil daqui a 10 anos e preocupa muita gente. Então, quando tem novas tecnologias, né, e a gente apresenta isso para os profissionais, e a gente sente que esses profissionais realmente precisam de capacitação. Eu, por exemplo, a gente viaja muito, minha esposa, a gente vê novas tecnologias lá fora e a gente, cara, isso tem que estar no Brasil também, cara. Né? Tem que estar no Brasil também. Agora, depende da nossa mão de obra e querer aprender. Também. Né? Não se limitar, não colocar barreiras mentais aqui, falar, não, isso não é para mim. Não é isso, né? Então, eu acho que a gente hoje tem que realmente estar sempre antenado a novas mudanças, né? Estudar muito. Eu estudo muito até hoje. Dentro da minha área de cálculo estrutural, eu estou sempre estudando e sempre formando novos profissionais. Bacana. Eu tenho aqui, semana passada, por exemplo, um ex-aluno meu, o Davi, que é daqui de Cabo Frio, foi lá em Rio Bonito, teve um sábado comigo inteirinho, eu ensinando ele a fazer cálculo estrutural de concreto. E eu valorizo muito, porque o Davi hoje, ele é motoboy. Ele é engenheiro formado há 3 anos e trabalhando de motoboy. Você não, cara, eu não admito isso. Tu tem que viver do que você estudou, cara. Você estudou 5 anos para ser motoboy, meu irmão. Nada contra motoboy, que é uma profissão digna. Não, mas você não estudou para isso, cara. Verdade. Não estudou para isso, cara. Aí, o que eu percebi? Barreiras que duvida da capacidade. Se você duvidar da sua capacidade, meu irmão, ninguém vai acreditar em você, vai travar. Isso é fundamental. E como é que você quebra essas barreiras? Se capacitando, estudando, buscando, se cercando de boas pessoas. A ambiência é fundamental. Muito importante. A ambiência é fundamental. Olha assim, cercar de pessoas que pensam igual a você, que acreditam em você. Às vezes, essas travas vêm da própria família, infelizmente. Né? São barreiras que vêm da família, que já vem lá de trás, é complicado. Então, eu quando eu dava aula, eu sempre fui empreendedor. Desde moleque fui empreendedor. Né? E quando eu era aluno, eu ouvia assim dos professores, não, quando o seu patrão fizer isso, aquilo me incomodava. Meu patrão, não. Eu vou ser o meu patrão. Isso eu falo para minhas filhas. Isso eu falo para minhas filhas. Todos os professores, né, quando eles voltavam aos alunos, falavam, não, o seu patrão vai te reclamar disso. Não. Vocês têm que ter mesmo que você seja um funcionário, mas é um funcionário com a mente empreendedora. Verdade. Né? Até funcionário, eu tenho que superar as expectativas para que mesmo que alguém não reconheça, eu estou crescendo profissionalmente. Tá? Então, ele tem que reconhecer, porque eu vou crescer profissionalmente porque eu estou com cabeça de dono, raciocínio cabeça de dono. Verdade. Né? E se ele não me reconhecer, o mercado vai me reconhecer. E ponto. E é assim que funciona. Então, a função nossa, de engenheiros mais velhos, mais experientes, é isso. Abrir a cabeça dessa galera toda. Eu incentivo muito, essa semana, como te falei, né? Semana da Engenharia aqui na Estácio. Eu gostei muito quando eu olho lá, vejo uma galera que trabalha operacional na obra, lá na Semana da Engenharia estudando, e muitos deles, como você citou, de cabelinho branco. De cabelinho branco. Entendeu? Não se acomodou. Né? Não se acomodou.
Então, é muito importante isso, e acho que esse tema, que faz parte da minha vida, eu quis muito abrir esse podcast com esse tema, porque fez parte da minha vida. Eu estava no momento que estava desanimado. Uhum. Quando abriu o curso aqui da faculdade de engenharia, a minha esposa falou: Rony, abriu engenharia na Estácio Cabo Frio. E aí eu estava com essa frase no meu computador: um dia você vai acordar e tudo que você mais sonhou em fazer, não haverá mais tempo, faça agora. Mas isso, imagina, você lá com 60, 70 anos, 80 anos, poderia ter feito? Deu tempo Verdade. passar e não Deu tempo veio. passar? Faz, Sim. faz, realiza. E assim foi, né? Hoje eu vivo bem da minha profissão, né? A gente consegue ter um certo conforto, consegue dar. Meus filhos não quiseram seguir, né? Estão seguindo a medicina, mas não foi nenhuma pressão nossa. Eles não quiseram seguir a engenharia, mas, né? Eu falei: o médico ganha bem, mas trabalha muito mais que engenheiro também. Né? Pensa nisso, né? Trabalha muito, a gente curte a vida. Né? Trabalha também. Trabalha Curte um muito. pouco a vida também. Mas dá para equilibrar. Dá para equilibrar. Mas, então, ou seja, eu me sinto muito orgulhoso que através da minha profissão, do que eu me formei depois de velho, acreditei muito, sofri muito, passei muitas barreiras, inclusive de saúde. Eu tinha um problema de saúde, estava estudando. Né? Eu estava com um problema, fazendo tratamento para um linfoma cutâneo que eu tinha, e estava estudando, não era barreira. A cabeça estava mal, mas eu curava como? Estudando. Uhum. Estudando, né? Então, a gente tem que ser inspiração para as pessoas. Verdade. Né? E aí eu queria muito agradecer vocês aqui, queria que vocês deixassem aqui, né? Ô Jefferson, como é que tá o tempo aí, filhão? 15, tá tranquilo. Então dá pra bater um pouquinho mais ainda. Hã? Um tempinho A gente bem pesado, né? E olha só, e antes de terminar, né, aqui, vamos conversar mais um pouquinho. Vocês viram aqui que eu tenho aqui, olha, a minha garrafinha térmica que eu estou utilizando aqui, Personalizado. personalizada, papo de obra. E aqui, ó, minha canequinha também, ó, canequinha que legal, ó, Bacana. tá? E quem fez esse material aqui, com todo esse capricho, toda essa dedicação, isso aqui não é adesivo não, tá? Isso tá fundido aqui, ó, Que não bacana. sai. Não é adesivo não, tá colado adesivo não, tá fundido aqui. A garrafa acaba, mas isso aqui não sai. Tá? Quem fez isso aqui foi minha amiga Mara, do Ateliê Mel, que tá aqui me filmando aqui agora, aqui, ó. Eu vou colocar também aqui na tela o telefone da Mara, para vocês encomendarem lá. Vamos supor, né? Se você quer personalizar o seu capacete, colocar a logomarca com o seu nome aqui, engenheiro, seu CREA, grudado no plástico do capacete, não sai. Se você quiser personalizar, dar um brinde, uma caneca para os seus funcionários, alguma coisa assim, olha, tá aí o telefone da Mara na tela aí, tá? Eu vou falar o telefone também aqui, ó, é 21 98793 8129, fala com a Mara. E agora eu vou presentear vocês também com isso daqui. E tem também, olha, uma canetinha, que é uma caneta 6 em 1, uma caneta com nível, ela tem um nível, tem um touch aqui para você mexer no telefone, no seu tablet. E aqui atrás, ó, tem tudo, tem chave de fenda, chave Phillips. Isso é a caneta do engenheiro mesmo. É do engenheiro, chave Phillips, chave de fenda. É uma caneta 6 em 1, de engenheiro mesmo, tá? Top. E aqui, olha, eu vou dar para vocês aqui, vou pegar aqui para vocês, ó, primeiro, para você, meu amigo José Clé. Valeu, Rony. Com muito carinho. Obrigado. E para você aqui, meu amigo Luciano. Abre, dá uma olhadinha aí, vê se vocês gostaram, que tá legal aí. Muito obrigado, Rony. Agora, o mais difícil disso tudo é abrir esse laço aí. Eu não consegui abrir esse laço, não. Puxa pro cantinho. Tira por cima. Ele não faz não. Não faz não. Tem que Igual puxar. ele aqui, ó. Isso, vai lá, vamos Aqui, lá. só tirando. Vamos lá. Agora vai. Show de bola. Vai, tá indo. Falta pouco. Deu trabalho, hein? Puxa aqui mais aqui, peraí. Agora foi. Saiu. Aí, ó. Esse aqui pro capacete é interessante. Já tem um cliente já. Olha que Então, ó, bacana. bacana, velho. Top. Tem aqui, tem uma trena, tem um caderninho também aí de anotação. Tem um capacete muito legal. Tudo isso aí é feito pelo Ateliê Mel, da minha amiga Mara, que tá aqui. Capacete com lanterna, Abridor de cerveja. Pra sexta-feira. É isso aí. Ninguém é de ferro. Que ninguém é de ferro, olha que legal, tá vendo? Papo de obra. Papo de obra, Bacana. nosso podcast. Show de bola.
Obrigado, Muito Rony. obrigado, Rony. Pô, legal, cara. Prazer, cara, estar com vocês aí. Ó, e já quero falar para vocês que o nosso próximo episódio vai ser um tema muito interessante, que é a mulher na construção civil. Isso aí. A gente vai convidar aqui duas engenheiras que trabalham na obra, no dia a dia, lidando com a peãozada, lidando com a construção, com o dia a dia ali, com o problema de falta de material, falta de profissional na construção civil. Então, como que essas mulheres lidam com isso tudo? Se tem preconceito, se tem profissional lá mexendo com ela, papapá, com certeza a mulher tem um pouco mais de dificuldade, não é isso? Deve ter, né? Deve ter. Mas espere aí, no próximo episódio do podcast Papo de Obra, vai convidar aqui duas engenheiras feras, que ela não trabalha no escritório, não, ela trabalha na obra, como a gente aqui, na obra. É engenheiro de obra, de construção, não é de obra pronta, não. É fazer acontecer, literalmente. Tá? E você Então- está falando sobre estudar, isso aí que você falou de incentivar, isso aí é a coisa mais importante. Eu incentivo. Muito. Eu trabalho aí com 40, 45 colaboradores espalhados nas obras. Eu falo para todos eles, estudar é fundamental. Porque tem aquele eletricista que o cara tá ali a vida toda só emendando fio, fazendo instalação. Cara, vai se especializar, vai fazer um curso de automação, vai fazer um curso de detecção de fumaça, SPDA. Então tem gente que fica parado, vê o tempo passar. Tem dois meninos que trabalharam comigo, um já veio, já tinha trancado a faculdade, veio trabalhar comigo, falei, cara, retorna, volta para a faculdade. Aí ele, um belo dia, ele falou, voltei. Aí agora ele é engenheiro eletricista, trabalha lá em Vitória. Oh, que legal. O amigo Ventura, garoto, gente muito boa, gente muito legal. fina. Tem um outro Sérgio também que entrou, trabalhou comigo uns tempos, falei, cara, vai estudar. Aí encontrei com ele uns 4 anos atrás, ficou uns 4 anos que ele parou de trabalhar comigo, encontrei com ele esses dias, aí tá terminando engenharia elétrica também. Oh, que legal, cara. Então todos os meus colaboradores falaram, vai estudar. Estuda, que é a melhor coisa que vocês têm que fazer. Com certeza. Eu falo só isso com meu filho, porque eu comecei a fazer engenharia civil, foi um pacto meu com meu filho. Sei. Ele trabalha comigo na obra, eu falei, cara, vamos combinar de estudar? Ele tá com 36 anos. Falei, você faz elétrica e eu faço civil. Elétrica eu já domino, você vai para elétrica e eu vou fazer civil. Beleza, entramos junto Sei. na Estácio. Ele lá no Rio e eu aqui em Cabo Frio. Aí, primeiro período, beleza, fizemos junto, estudando, passou. Ele passou, eu passei. Segundo período, aí ele ficou em 2 ou 3 matérias, trancou. Aí eu continuei. Aí sempre alfinetando ele, Igor, volta para faculdade, cara, volta para faculdade. Aí, um tempo atrás ele voltou. Aí voltou no primeiro período de novo. Sei. Aí fez o primeiro período, beleza, show de bola. Acho que ele fez o segundo, aí no terceiro, trancou de novo. Eu já acabei a engenharia civil e ele tá lá atrás. Mas tá persistindo, né? Tô tentando fazer ele Ô, Igor, voltar. Igor, se liga aí, Igor. Seu pai tá aqui, cara, não é à toa, cara, não é à toa. É para servir de inspiração para você. Né? Eu também tenho 2 filhos e eles estão seguindo outro caminho da medicina, mas mesmo assim eles se inspiram em mim. Tá? Eles falam comigo isso, pai, a gente se inspira muito no senhor, na sua garra, na sua luta. Sabe por quê, cara? Porque talvez você não tenha a dimensão da importância que é. Tá? Você tem uma graduação dentro da sua área de trabalho, como você vai ser valorizado, como vai fazer bem para você acreditar mais em você, no seu potencial. Então, ó, se liga aí, vai para dentro, não desiste não, hein? Nada de ficar trancando matrícula, vai para dentro. Dificuldade vai vir, ela vem e vai, passa. Não é isso, Zé Cléber? Com certeza. Aí agora eu tô todo feliz que a minha outra filha fez matrícula para engenharia de produção. Ai, que legal. Tá até nessa Estácio aqui de São Pedro, né? Abriu uma Estácio aqui em São Abrimos Pedro. aqui, abrimos aqui. Aí ela já tá no primeiro período de engenharia de produção. Sei. Porque é uma família de pobre, então são poucos. Acho que na minha família só tem 2 graduados. Sei. Eu e um sobrinho. Quase ninguém faz nível superior. Então, incentivo os filhos a estudar, entendeu? Vamos estudar, vamos estudar. Aí ficam meio parados. Aí tô tentando puxar eles pro meu lado. Não, mas uma hora, a vida bate, Bate. né? A vida bate. A gente tem 2 motivos, tem 2 meios de você conquistar, ou no amor ou na dor, né? Então, a gente é inteligente quando a gente aprende com os sábios, né? Não aprende na dor, aprende com os sábios
e segue o conselho dele, É. né? Só que, infelizmente, isso não é muito fácil hoje em dia, É. né? Não é muito fácil. Você fala. A gente, para dar conselho para filho já é difícil, mas a gente tá estranho, né? Tá estranho. Mas aí, cara, a melhor forma de dar conselho é ser exemplo. É. A melhor forma de dar conselho é ser exemplo. Para todo mundo, não tô falando só para filho, não. Ser exemplo. Né? Não desisti, sofri, papapá, mas fui lá e venci. Fui lá e venci. Então, a intenção nossa, a intenção da criação do podcast é para isso. Tá? Uma das convidadas, por exemplo, aqui, que vai estar aqui, uma engenheira convidada, foi minha aluna também. E eu via ela chegar na faculdade atrasada, toda suja de obra, com a filhinha que tinha acabado de pegar na creche, Nossa. e sentar lá na frente. Com a menininha lá escrevendo um papelzinho lá, e ela suja de obra ali, cansada. Você via o cansaço no olhar. Porra. E os outros não podem? Uhum. Por que você não pode? Verdade. Não é isso? Você cria barreiras na sua cabeça. Né? Então eu queria que você desse o seu recado para quem tá nessa vibe de tá velho, papapá, desse o recado, ou olhando para aqui ou para ali, olhando para mim, tanto faz, vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, pelo esse convite. Para mim, eu me sinto muito honrado, né, de participar desse belíssimo, maravilhoso, e com certeza vai ter muito sucesso desse papo de obra, né? Com certeza. Com certeza trará aqui profissionais maravilhosos, né, com suas histórias tremendas, né? E eu quero deixar uma mensagem para aqueles que pensam que não podem, né? Que não é capaz, que a Bíblia diz, né? Que tudo é possível àquele que crê. Eu acredito muito nisso. Com certeza. Tudo é possível, tudo é tudo, né? É possível àquele que crê. E um detalhe importante que é deixar uma marca na tua geração. Né? No meu caso, eu sou o primeiro a ter uma graduação de nível superior em toda a minha história da minha família. Sou o primeiro. Então, assim, eu acredito que, através do meu exemplo, do meu esforço, da minha dedicação, de ter conseguido romper com essa barreira, que foi muito grande, que a maioria não tem nem o ensino fundamental, e eu hoje posso dizer que eu sou um exemplo para algumas pessoas que podem olhar para mim e dizer, eu quero isso aí, eu quero conquistar. Eu sempre pensei assim, ó, meus filhos estão olhando para mim. Exato. Né? Eles têm que olhar para mim e falar, poxa, meu pai isso conseguiu. Com todas as dificuldades, né? Criando 4 filhos, casado, trabalhando de dia e de noite, sábado, domingo, feriado. Ele conseguiu. Né? Ele conseguiu, depois ainda fazer uma especialização. 8 anos e meio consecutivos estudando. Pô, se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Por que eu não consigo? Por né? que eu não consigo? Com certeza. Né? E a minha preocupação sempre foi também essa, de deixar um legado, que é muito importante. Exato. Né? Deixar um legado, construir uma história. Eu não quero passar o meu tempo, que Deus nos dá, esse precioso tempo, que é a vida, colocou nesse plano aqui, Por um propósito. por um propósito. E passar o seu tempo e você não deixar uma marca na sua geração. Então, não foi fácil? Não. E nunca será, né? Nunca será. E nem é para ser. E não é para ser fácil, porque se não for fácil, não tem nem graça. Não dá valor. Perde a graça. Não dá valor. Não é Quem verdade? dá valor? Perde a graça. Então, eu aconselho, né, aqueles que vão assistir, que estão assistindo esse papo de obra, né, que não desista dos seus sonhos. Isso aí. Que tudo é possível àquele que crê. Amém. Obrigado mais uma vez. Não, prazer, cara. Prazer. Obrigado por você ter vindo lá de Teresópolis e estar aqui hoje com a gente. Foi uma honra. E você, amigão? Queria que você deixasse um recado para esse pessoal também aí. Você já deu um recado pro Igor? Pro Igor, Eu ajudei aqui no recado pro pros Igor. meus colaboradores. Também Exatamente. queria reforçar a minha admiração por você. Obrigado, Sabe amigo. quanto sou seu admirador, Obrigado, amigo. pelo que você fez pelos alunos da Estácio, pela sua dedicação de levar o pessoal para a obra para aprender o que é, como é que faz um gabarito, como é que faz uma fundação, coisa que você não vê por aí. Então, eu achei isso aí magnífico. E por essa oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. E para todos que estão parados,
motivar, vamos estudar, gente, vamos correr atrás, vamos melhorar de vida, vamos melhorar o país, vamos trazer tecnologia nova, vamos impulsionar, porque eu digo que o que faz o país crescer é a construção civil. Com certeza. E infraestrutura. Com certeza. Nós estamos carentes de infraestrutura. Você vê o Rio de Janeiro, é aquele caos, é engarrafamento para tudo quanto é lado. Por quê? Exatamente. Não cresce. Exatamente. Não cresce, não tem estrada, não tem rodovia, não tem metrô, é tudo parado. Então, Exato. a construção civil é que faz o país crescer. E a gente se preocupa muito com a capacitação dessa mão de obra, Mão de obra. tá? Mas aí parte também do interesse das pessoas se capacitarem. Tá? O mercado está aí. Eu tenho certeza que o bom profissional não fica parado. Não. E ganha bem. O profissional da construção civil é um dos melhores que ganham no mercado hoje, ganha bem. Agora, tem que ser um profissional diferenciado. Tem que atender as expectativas, tem que superar as expectativas. Então, a minha vida sempre foi isso. Tudo que me propôs a fazer, eu falava assim, o que ele quer de mim? Eu tenho que ser melhor do que ele quer. Né? Até como professor, eu levava os alunos para aula prática e nada disso era combinado com a faculdade. Eu combinava só para eles terem as horas, né? Aquelas Isso. horas ali, a AC, né? Uhum. Então era para isso, mas eu queria que eles se formassem profissionais melhores. E a melhor forma de se formar profissional melhor é você ter paixão pelo que faz. E na nossa área, a paixão vem quando você vê aquilo pronto. Como você citou aí, quando vê aquela estrutura maravilhosa sendo erguida por 2 guindastes. Pô, foi eu que mencionei isso. Pô, eu fiz essa obra aqui, 40 mil metros quadrados. Olha só o orgulho que dá pra gente. Depois que está pronto, Depois está pronto. é uma coisa magnífica. Não é isso? A gente olha assim, caramba, rapaz. E eu acho que é legal disso tudo também a gente lidar com o maior sonho do brasileiro, que é ter a casa própria. Isso aí. Se você for lá fora que não tem uma casa própria, qual é o sonho? Se for entrevistar ele, meu sonho é ter minha casinha própria, um lugarzinho para dormir, para acolher minha família. A gente mexe com isso, cara. É isso. A gente realiza o sonho das pessoas. Eu, quando eu falo com meus profissionais, meus colaboradores, eu falo, gente, a gente não está aqui levantando parede de tijolo, de cimento, não. A gente está levantando o lar de uma família. Ali é o abrigo daquela família. Então a gente tem que se dedicar e fazer com amor. Se entregar o máximo, como se fosse pra gente. Não é isso? Então, é assim que eu converso com todos eles. É claro que muitos existem problemas que não conseguem absorver isso, mas a maioria, a gente tem que selecionar essas pessoas também, né? Seleciona quem pensa igual, quem consegue se envolver com essa energia do bem. Peneirar. Se envolver com essa energia do bem, né? Pô, é isso aí, Rony, vamos pra dentro e tal. E aí as coisas vão acontecendo. Tá? Então eu tenho muito orgulho hoje de ter formado bons profissionais, tanto na construção civil quanto na engenharia. Hoje parte dessa galera toda são meus parceiros. Acaba criando um vínculo, você vai aumentando o seu círculo. Exatamente. E imagina se eu fosse pensar, se eu fosse olhar para o meu umbigo, estou formando concorrentes para o meu negócio? É o que estou formando, não é isso? São seus parceiros. São meus parceiros e tem espaço para todo mundo. Cara, e Deus abençoa tanto a gente por agir assim, meu irmão. Verdade. Não me falta nada, cara. Não falta nada. Deus abençoa tanto a gente ser assim, né? É verdade. Os que trabalham comigo, eu falo a mesma coisa. Eu falo com eles, principalmente os encarregados. Falo, cara, fazer, muita gente faz. O negócio é fazer bem feito, fazer diferente. Que você vai fazer uma vez só e vai ficar uma coisa perfeita, você não vai ter problema, e o cliente vai te indicar para outro cliente, que vai te indicar para outro cliente, vai abrir uma porta. E vai. Fazer, todo mundo faz. O negócio é fazer diferente. Exato. Trabalhar com amor, com dedicação. Exato. Gente, olha só. A gente está terminando aqui nosso podcast. Tá? O primeiro podcast de muitos. De muitos, se tá? Deus quiser. Queria agradecer muito aqui o José Cler pelo teu tempo, pela tua participação. Eu te agradeço pela oportunidade. Obrigado, amigão. Obrigado. Sucesso para você. Sucesso lá pro filho também, que está começando lá. Vai terminar, vai estar super tranquilo. Agradecer meu amigo Luciano, que veio lá de Teresópolis, 2 horas de carro. Cara, quando eu estudava também, eu chamei o Luciano para participar de uma aula minha. Ele veio 2 vezes de Belford Roxo para Cabo Frio. Cara, você não sabe como isso me engrandece, me deixa orgulhoso, me deixa feliz de ter um cara como você, como amigo. Dizer assim, esse é meu amigo, esse é meu parceiro. Estamos juntos, né? Obrigado. Pode aí. Convidar outras vezes, que será um prazer. Cara, vou convidar com certeza. E agradecer a vocês aí por estar aqui comigo, com a gente nessa noite maravilhosa. E convidar já para o próximo, né, episódio nosso. E agradecer muito aos nossos patrocinadores, a Astro Design, a Uzetec, a Lages Imbiara, a Mara daqui também, aqui, ó, que está aqui, tá?
E quem eu esqueci de falar de alguém aqui? Esqueci de falar de alguém aqui. A Uzetec, lá eles enviaram. Blocoque, parede pronta, aqui, ó. Tá na minha cabeça. Tá? A revolução da Constituição Civil. Meu amigo Denis, meu amigo Paulo. Obrigado aí pela confiança, pelo carinho de vocês aí. Tamo junto. E até o próximo episódio de Papo na Obra. Vamos que vamos. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, gente. Um abraço, boa noite. Bom.